Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde a todos os web espectadores, amigos do nosso programa Operação Saúde. Hoje, terça-feira, mais uma edição do programa aqui. Hoje com a presença da doutora Natália Quireza, Rosicler Costa, nossa Iron Mãe. E hoje muito assunto bacana para a gente falar, né? Então a gente vai dar continuidade aos temas aí referentes à pandemia. E lembrando que hoje, por se tratar do dia 1º de junho, hoje comemora-se o Dia Mundial da Criança. E essa data começou a ser reconhecida em 1950 por intermédio das Nações Unidas, justamente para chamar atenção frente a alguns problemas nessa fase da infância, né? Tanto problemas de saúde quanto problemas sociais. Então, queria começar dando boas-vindas a vocês da bancada. Rose, boa tarde, prazer estar com você aqui, obrigado pela presença. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Natália, boa tarde aos nossos web espectadores. Sempre bom estar aqui compartilhando informações e aprendendo também. Obrigado, Rose. Doutora Natália, boa tarde, obrigado pela presença e eu já vou emendando aqui a primeira pergunta referente ao tema. Já que o objetivo é chamar atenção para as crianças nesse dia, o que a gente consegue concluir depois de mais de um ano dessa situação pandêmica aí a qual nós atravessamos, o que a gente consegue concluir aí ou fazer de análise frente ao que as crianças passaram nesse processo de pandemia, né? É possível já concluir ou traçar algum perfil na esfera cognitiva a respeito do comportamento ou desencadeamento de patologias psiquiátricas? Como que é essa questão na infância? Boa tarde para todos, boa tarde web espectadores, Rose, Lucas. Muito bom sempre estar aqui com vocês, toda terça-feira, no horário do almoço. Quando a gente vai falar de infância, criança, a gente fala de família também, né? Porque muitas vezes as crianças elas são um pouco o reflexo do ambiente familiar. E na pandemia especificamente agora, os artigos mais recentes todos falam que houve sim um prejuízo, principalmente na época de as crianças que estão naquele período de alfabetização. Então, um prejuízo mesmo de
alfabetização, de aprendizagem. Houve também uma piora social, então as crianças estão com mais medo, estão mais ansiosas. Isso se reflete de várias maneiras. Se reflete desde a alimentação até a questão de comportamento, digamos, a palavra mais usada de birra, né? As crianças que dão mais trabalho em casa, que ficam mais desobedientes algumas vezes, reflete também no sono, rotina, excesso de jogos, por estar mais tempo em casa. E, na verdade, dentro de tudo, né, dentro de todos os estudos mais recentes, a balança sempre pesa, e mesmo diante dessa situação, a importância da abertura das escolas, ou então que reduza tempo, mas que estejam abertas, é muito superior, assim, os benefícios da abertura da escola são bem superiores a qualquer tipo de... Se seguirem todas as regras, dá para abrir, sim, as escolas. Houve um aumento de transtorno de ansiedade infantil, que reflete com alimentação e sono, principalmente, comportamento. Muitas vezes as crianças respondem muito bem à psicoterapia, poucas crianças precisam de tomar medicação, a psicoterapia muitas vezes é o principal caminho nesse segmento. As crianças mais afetadas também são as crianças que muitas vezes já têm dificuldades no presencial, por exemplo, crianças com algum grau de retardo mental, crianças autistas, é muito difícil fazer algum fono, fazer alguma coisa online. Então, esses trabalhos que são muito importantes para crianças que já têm dificuldades, esses são fundamentais. E a indicação que eles não parem nem nesse momento. Bacana. Isso era uma outra coisa que eu ia acabar te perguntando também. Então, na realidade, as drogas psicoativas, os tratamentos medicamentosos, eles tentam ser evitados na criança, pelo que eu entendi. Em alguns casos é necessário e existem medicamentos que são liberados, então, em alguns casos, realmente é necessário. A criança responde muito bem à psicoterapia, à psicoeducação. A criança responde muito, muito bem a uma dinâmica familiar mudada. Então, muitas vezes, o psicólogo ele tem que chamar a família, porque organizando algumas questões comportamentais, por exemplo, de sono, da forma que os pais lidam com algumas questões, já melhora bastante. Então, a parte ambiental para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade na criança, ela é fundamental. Então, a gente tem que agir primeiro nessa parte. Então, seria uma psicoeducação, uma psicoterapia. Criança, muitas vezes, não sabe nomear sentimentos. Então, às vezes, a criança fica irritada, mas ela está cansada. Então, às vezes, ela não consegue, por exemplo, simplesmente falar que está cansada e quer dormir, enfim. E aí fica irritada, fica agressiva, chorosa. Então, nomear sentimentos, falar que está triste, que está com raiva, que não queria fazer aquilo, mas que tem que fazer, muitas vezes isso já ajuda bastante. Crianças e adolescentes também, adolescentes também às vezes têm dificuldade em nomear sentimentos. Então, às vezes, o adolescente ficou com raiva porque viu algum amigo falando alguma coisa que não gostou e não consegue identificar que aquilo que está sentindo é raiva, ou aquilo que está sentindo é tristeza, ou é cansaço. Então, essa parte da psicoterapia é importante e é tratamento, né? Psicoterapia, nesses casos, é tratamento. Bacana. Agora, saindo um pouco da esfera técnica, né, da parte médica, trazendo já para um âmbito mais domiciliar, queria perguntar para a Rose aí, quais foram as observações feitas, que a gente sabe que você também tem 2 crianças em casa, assim como a Natália, né? Quais foram as alterações, as observações que você considera aí relevantes nessa mudança, né, de ter toda uma metodologia de ensino online, as crianças em casa há mais tempo, mas no início da pandemia elas restritas de uma atividade ao ar livre, assim. Qual foi o impacto que você percebeu dessa situação, Rose? Impacto bem grande, Lucas. Para nós, pais, mães, a gente conciliar, né, equilibrar a nossa vida já é difícil.
ainda mais a gente tendo agora que assumir essa responsabilidade, porque era uma responsabilidade que a gente não tinha, né? A gente tinha, só que a gente transferia. Eu vejo assim, a minha leitura é essa. Que quantas vezes eu já ouvi pais falando que a responsabilidade da educação é da escola. A educação / aprendizado, não a educação aquela que a gente aprende em casa. Então a gente se deparou com uma situação nova, porque muitos pais trabalham, têm o seu dia e as suas horas do dia direcionada para outras atividades, né? É conta para pagar, preocupação. E a gente acaba, consequentemente, esquecendo um pouco da nossa vida com os nossos filhos. Eu consegui trabalhar em casa, estar em casa e poder participar dessa nova fase que foi a quarentena, a pandemia, o estar em casa, conseguir participar junto com os meus filhos. Mas mesmo assim, a gente acha que a gente tem o controle remoto da vida na mão e é mentira, a gente não tem. Os sintomas, eles existem, as alterações, elas existem, os sentimentos, assim como a própria doutora Natália falou, que as crianças... A gente tem dificuldade, às vezes, de identificar um sentimento nosso, quanto mais uma criança, né? Então, o que eu procurei fazer com eles é conversar, né? Eu sempre falo isso, em casa a gente tem muita conversa. Se não é uma conversa na hora, pode ser uma conversa mais tarde, mas sempre o conversar, perguntar o que está sentindo, perguntar o que aconteceu, para a gente pelo menos tentar identificar um pouco aquele sentimento daquele momento. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 11. A minha filha, ela já é mais descolada. É dela isso. Então ela conseguiu aliar a rotina da aula online com o estudo mesmo. Então, ela estuda, ela pega o caderno, ela faz lição, ela dá aula particular para os amigos da classe, né? Então ela é bem dinâmica, bem ativa em relação a isso. Ela se adaptou 100%. Já o meu filho é completamente o oposto. Ele é disperso, ele não presta atenção, ele levanta, ele vai me dar um abraço. Aí eu falo, você não tá na aula, menina? Ele fala, mãe, só vim te dar um abraço. Pô, legal, mas não era pra dar o abraço naquele momento, né? Ou seja, ele faz de tudo para poder sair daquela situação da aula online. Quando voltou às aulas híbridas, né, presencial / online, ele queria ir, né? E ele chorou. Teve uma vez que eu estava conversando com ele, perguntando se ele queria voltar, mas ele se desfez chorando. E aí eu perguntava o que estava acontecendo. Ele não conseguia identificar aquele choro em excesso. Ele soluçava. Ou seja, ele estava exteriorizando todo aquele sentimento que estava acontecendo naquela fase com ele. Então, assim, eu tô simplesmente relatando um fato que aconteceu comigo dentro da minha casa. Eu entendo, óbvio, que é muito significativo, porque todo e qualquer sentimento, independente de qual seja, principalmente uma criança, ele é importante, né? A gente não pode menosprezar os sentimentos. Porém, eu acredito também que muitas crianças estejam passando por situações muito piores, que elas precisam sim ser assistidas, serem orientadas por profissionais, numa psicóloga, numa psicoterapeuta, para poder resolver aquele problema que às vezes para nós pais é desesperador, porque você tá ali para tentar ajudar seu filho, a tentar resolver aquela situação e você se depara com uma situação em que você não consegue fazer nada, né? Então, os pais também têm que ter esse discernimento de saber qual é o momento certo de levar num profissional para poder ajudar o seu filho. Porque não é fácil, pra gente não é fácil, pra eles então, né? Fora o lado social, o lado com os amigos, a vivência fora de casa. A gente não aguenta ficar ali 100% dentro de casa. É uma rotina cansativa, é uma rotina com uma energia que acaba pesando um pouco.
Você precisa se libertar, precisa respirar novos ares, precisa respirar um bom ar, tomar um sol. E isso, para a fase das crianças, é muito importante, né? Sem dúvida. Isso aí. Natália, outra coisa que a gente viu aí é a respeito dos transtornos alimentares, né? Tem um certo apelo e, na realidade, hoje também é uma data aí que se comemora o transtorno alimentar, né? Na realidade, seria amanhã, 2 de junho. 2 de junho, Dia Mundial de Alerta para transtornos alimentares. A gente já teve a oportunidade de trazer como convidado uma nutricionista uma vez, onde a abordagem foi justamente essa questão, né? Isso acaba sendo relevante na criança que mudou os hábitos, que mudou a sua rotina. Isso acaba sendo relevante também na idade adulta. Na realidade, o desencadear de um transtorno alimentar ele pode ocorrer em qualquer fase, né? E em especial quando a gente tem essas mudanças bruscas de hábitos, de rotina, de horários, né? Do ponto de vista da psiquiatria, a psiquiatria também aborda um pouco essas questões, né? Eu queria que você desse um relato para a gente aí do que ficou mais evidente nesse sentido de transtorno alimentar durante esse período de pandemia e como as pessoas estão ainda lidando com essa questão alimentar. Os transtornos alimentares mesmo, o transtorno, a doença, são 3 tipos de transtornos alimentares. Chama pica, a bulimia, transtorno de compulsão alimentar, tem um transtorno repetitivo e transtorno de ruminação. Esses são transtornos, doenças, né? Na pandemia, mais, assim, falando só da pandemia, o que houve mais foi, na verdade, não um transtorno alimentar, mas vamos falar que foi um comer transtornado, mas sim como até com uma adaptação de uma nova, houve uma alteração na forma da pessoa se alimentar. Não chega, a maioria das pessoas não chega a preencher o critério de um transtorno alimentar. No dia 2 de junho, tem essa, né, de olhar mais essa questão, mas os transtornos alimentares mesmo, desses que eu falei, e dentre esses mais frequentes, a anorexia nervosa e a bulimia. São comuns em adolescentes, né, não em pode acontecer em crianças, sim, pode, mas é mais comum na pré-adolescência. Tem muita questão de imagem envolvida nesses 2 transtornos. O transtorno, a anorexia nervosa é um transtorno que mexe muito com a questão nutricional. Muitas vezes esse paciente precisa ser internado para fazer um levantamento nutricional de paciente que teve que ir para porque estava com um grau de desnutrição e todas as suas complicações, né, diminuindo. Imagina um paciente com anorexia na pandemia, né, o quanto ele fica mais possível até o Covid, até as complicações da Covid. A bulimia já é outro tipo de variação de um transtorno, onde a pessoa tem comportamentos, realmente tem uma compulsão alimentar e depois ela tem comportamento tentando, como vômitos ou tomar laxante, mesmo muitas vezes muito em por exemplo, um pedaço de bolo. Então, são comportamentos tentando compensar ali alguma questão. E também o transtorno de compulsão alimentar, que é onde a pessoa come uma grande quantidade de calorias em um curto período de tempo e depois ela tem aquela sensação de arrependimento e todo aquele sentimento ruim. Mas, Lucas, na verdade, alimentação, apetite, é mais uma função do nosso corpo. O que a gente mais vê isso tendo uma alteração, principalmente em relação à pandemia, mas diante do todo, e não sendo a doença, o transtorno alimentar, né? Amanhã, 2 de junho, é uma alerta para os transtornos que são doenças e situações bem mais, a prevalência é menor, que é alteração em decorrências de uma depressão ou ansiedade. Eu não sei se
clara, se vocês conseguiram entender. Esse transtorno de pica, que é um transtorno que quando a pessoa ela se alimenta de uma coisa que não é um alimento, ela tem coisas que não tem nutrientes, por exemplo, carvão, terra, vocês já ouviram falar, tecido, existe. Eu já tenho até uma gestante que tinha pica e que ela se alimentava de ela pegava, quebrava e ela comia pedacinhos de tijolo. Então, é um transtorno mais bem específico e tem prevalência menor. Sim. Só vou fazer uma observação, Natália, se der para você dar uma conferidinha no sinal aí, que ela teve um pouquinho de intermitência para a gente que está ouvindo aqui. Mas vamos lá. Não sei se vocês concordam comigo ou não também. Essa semana eu ainda estava comentando com um dos pacientes lá na clínica. Falei para ele que a gente está acostumado a conviver numa sociedade que está, por séculos, habituada a lidar com a doença. E pouco a gente está habituado a trabalhar saúde, prevenção. Isso se torna muito claro. Falei para um deles, inclusive, falei, ó, se você tiver um caso de câncer na família, o pessoal faz o que precisar, move mundos e fundos, vende apartamento, queima todo o patrimônio financeiro para poder investir no tratamento. Isso é comum a gente ver. Falei, você tem que partir do preceito básico que a célula cancerígena, por exemplo, ela consome 17 vezes mais glicose que a célula normal. Ou seja, o primeiro preceito básico para você iniciar um tratamento contra o câncer é a pessoa deixar de comer doce, açúcar refinado, né? Isso quando a pessoa está num leito hospitalar, é muito fácil esse tipo de conduta, esse tipo de abordagem. No entanto, se você pegar uma pessoa que tem predisposição ao câncer e falar, olha, é bom você parar de comer o açúcar porque isso lá na frente pode te trazer um problema. Ah, não, mas desculpa, isso é um ponto fraco, isso eu não consigo mexer, isso... Então, assim, a gente tem que parar e começar a reordenar as coisas, né? Avaliar o que é prioritário e o que não é. E, assim, trabalhar a prevenção tá numa ordem de grandeza ainda lá embaixo, frente ao modelo de sociedade que a gente vive, né? Queria estender esse comentário aqui já a fim de fazer uma pergunta para a Rose, que justamente por conviver no meio do esporte e ter todo um aparato da parte nutricional, suplementar, já fazer esse tipo de acompanhamento, sempre pensando em prevenção e aliar, no entanto, também performance com esse trabalho preventivo, né? Como que você vê, por exemplo, esse modelo de sociedade onde as pessoas se boicotam, se auto-sabotam, né? Isso assim acaba se tornando um hábito regular, que é um hábito nada construtivo, pelo contrário, né? É um hábito que, sim, com certeza vai trazer problemas mais cedo ou mais tarde. Inclusive na pandemia, pela minha ótica, pelo menos, né? Eu vi no consultório assim, pessoas que se propuseram a mudar totalmente o estilo de vida, então regraram os horários, tiveram uma atividade física mais regular, passaram a olhar um pouco para a alimentação, porque almoçavam na correria, na rua, em qualquer lugar, começaram a ter o cuidado de fazer a própria comida e tal. Então são pessoas que melhoraram demais os hábitos dentro de casa. Já não é o que a gente observa com a maioria da população que basicamente engordou, desandou com relação à dieta, criou maus hábitos, né? Então, assim, querendo ou não, são escolhas, né? E você teve por várias vezes a escolha na sua mão e você fez questão de agregar diversos profissionais para te dar esse subsídio e tal. E hoje a gente vê que você tem um trabalho também de esclarecimento, de levar a tua experiência de vida a outras pessoas através de palestras, tudo. Como que você enxerga essa questão e como que você coloca o início de uma mudança de hábito de vida para cada uma dessas pessoas? Eu entendo assim, Lucas, toda mudança gera desconforto, né? Então, para a pessoa querer mudar, eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que fazer é simples, é querer muito, porque só querer não basta, você tem que querer muito. Então, para você aceitar toda mudança, você tem que querer muito. Eu vejo a pandemia, toda essa fase que a gente está passando, que a pandemia ela é mais séria do que a gente imagina,
porque ela veio junto com uma avalanche de transformação pessoal, não somente isolado a doença em si, mas ela veio com uma transformação pessoal, com uma evolução, com uma mudança de hábitos, mudança de atitudes. E assim, a gente está falando de uma pandemia, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, está atingindo muita gente. Então, eu acho que ajudou muita gente, né? E fez com que muita gente se mexesse ao ponto de poder melhorar alguma coisa na sua vida. Vamos falar da alimentação. Poxa, legal. Eu tava só comendo em fast food, tava engordando pra caramba. Então vou fazer. O que eu posso fazer? Tá? Restaurante tá limitado, tá fechado, não posso sair, não sei o quê. Vou fazer em casa. E aí a pessoa, ela se dispôs a isso. Então, a partir do momento que vem de dentro para fora, ou seja, a pessoa quis aquela mudança por ela só, ou ela foi forçada, entre aspas, para aquela mudança, é um ponto positivo. Então, pessoas, do mesmo jeito que as pessoas engordaram, você mesmo falou, poxa, muita gente se reinventou, muita gente modificou, muita gente emagreceu, muita gente mudou hábitos. Então, isso é favorecimento para a pessoa, né? A mudança, ela causa um desconforto e ela tem que ser gradativa, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para receber aquele impacto. Então, quando ela vem gradativamente, eu acho que ela vem mais positivamente. Por quê? Porque faz com que você consiga registrar aquilo, o seu cérebro registra aquilo. É o que a gente fala do poder da rotina, né? Então, se eu só comia besteira, e aí eu comecei a me policiar, comecei a comer coisa mais saudável, enfim, o nosso cérebro consegue registrar aquilo. O fato de conciliar, de repente, como esporte, eu que sempre, para alcançar os meus objetivos, eu abro mão do comer doce, porque eu também sou dessa. Poxa, quero comer meu doce. Você, como meu médico, nutricionistas, como eu ia na época, quando eu estava numa fase bem puxada de trabalho, de treino, né, para alguma competição, eu sempre aprendi isso, é manter o equilíbrio. Então, assim, não vou parar de comer, mas de repente você equilibrar, você não precisa comer todo dia, você come um pouquinho. Então, de repente, no caso, a pessoa com câncer, que a célula já consome mais. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é olhar para si e falar, que benefício que eu vou ter, né? É a minha saúde que está em jogo. Então, é muito fácil a gente chegar e falar, não, isso para mim não dá, isso eu sou assim, isso eu já estou acostumado. É muito fácil, isso vem fácil. Mas é nessas horas que a gente tem que provar o quanto a gente quer. Então, o que a gente quer? A gente quer saúde, a gente quer longevidade, a gente quer qualidade de vida. A pandemia também veio para isso, para a gente poder olhar para dentro de si e poder encarar essas novas mudanças com positividade, tendo melhor aproveitamento dessa situação, porque todo lado ruim também tem o seu lado bom, né? Então, a pandemia veio para modificar muita gente, veio para modificar os hábitos, e assim a gente vai se reinventando, se adaptando às mudanças. Eu acho que sobrevive mais quem se adapta. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei fantástica. No mundo não sobrevive os fortes, porque senão os dinossauros ainda estariam conosco. Sobrevivem aqueles que se adaptam melhor. Então, quanto mais a gente se adapta às mudanças que estão existindo, não tem como ir contra as mudanças, elas estão existindo. Então, quem se adaptar melhor, com certeza vai poder resistir melhor a todas essas mudanças. Você acabou de citar o neodarwinismo, a história da evolução. História da evolução. Não, muito bacana. A gente vai dar continuidade a essa conversa aí. Inclusive, depois eu queria comentar a respeito de alguns testes genéticos que a gente tem para determinação de idade metabólica e a correlação com a possibilidade cronológica e os impactos disso na saúde, os impactos na saúde psíquica
Quero estender essa questão para a doutora Natália. A gente vai só fazer um intervalinho breve aí e já já a gente está de volta com mais discussão a respeito desse tema. Leoar, Central Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Olá, estamos de volta aí com a etapa complementar da nossa Operação Saúde. E há pouco nós discutíamos aí a respeito de hábitos de vida, hábitos alimentares, né, prevenção. E chamou atenção enquanto a Rose falava, queria até colocar para quem nos ouve aí, a gente tem uma unidade dentro das nossas células chamada de telômero. Ela é uma espécie de, se você olhar num microscópio, é como se fosse um cadarço, né? Um fiozinho. E hoje existem alguns testes genéticos que eles mensuram o tamanho do telômero para determinar a idade metabólica do indivíduo. Então, a medicina mais moderna afirma hoje que para o homem chegar aos 100 anos de idade com qualidade, ele deveria possuir idade metabólica 10 anos abaixo da cronológica. E é possível a gente fazer uma estimativa disso com precisão diante dessa avaliação genética, né? E de repente, se o telômero por acaso se mostrar muito encurtado, né, muito provavelmente essa pessoa está com um padrão oxidativo alto, um padrão inflamatório alto. Então é proposto um trabalho frente a esses hábitos de vida que possam reverter esse quadro, aumentar o tamanho do telômero e trazer mais saúde, mais longevidade para essa pessoa, né? Assim como essa questão celular, como essa questão dos hábitos alimentares, a gente também possui frente ao nosso sistema nervoso, uma condição psíquica que faz a gente adoecer mais ou menos, né? Haja visto uma condição
natural, que muita gente acha que é patológico, mas que é a senescência, né? Trazendo um quadro de demência senil, muitas vezes por uma degeneração do sistema nervoso, né? Sem que aquilo tenha um comprometimento em termos de patologia mesmo. O que a gente pode fazer, Natália, nesse sentido, em termos de prevenção? Já existe algo trabalhando dentro da psiquiatria para que a gente possa ter uma sobrevida e uma preservação dessa saúde cognitiva? A gente estava falando agora de né, que acredito, né, realmente trabalhar. Atenção, acho que meu áudio ainda está ruim, né? Será por quê? Se eu colocar, está dando eco para mim. A minha internet está ótima aqui, não sei. Mas está dando para ouvir direitinho? Tá dando uma cortadinha, às vezes é a falta do bombril na antena. Tá, se ficar muito ruim, me avise, então. Histórica essa nossa conversa hoje. A gente está falando sobre prevenção, e aí eu achei interessante a gente lembrar também que ontem, né, dia 31 de maio, foi o dia também de combate ao tabaco, que é uma questão importante, né? Está muito bem estabelecido o quanto faz mal o tabagismo, e mesmo assim eu me vejo muitas vezes fazendo todo esse trabalho para a pessoa parar de fumar. Dentre todos os fatores de risco para muitas doenças, psiquiátricas ou não, hipertensão, diabetes, doenças psiquiátricas, né, transtornos mentais, o tabagismo ele aparece lá no topo. Então, é um fator de risco modificável, né? Que a gente tem os nossos fatores de riscos que são não modificáveis, como questões genéticas, mas que também não são predestinação. A gente consegue manejar ali com questões ambientais. Esse exame que o Lucas citou é um exame, na verdade, é um exame de biologia molecular que dá para fazer com sangue periférico. Então, ele mede ali o comprimento dos telômeros, né, dos nossos cromossomos, que, na verdade, mostra a sua idade biológica. Então, o ideal, uma pessoa que está bem, né, que está com os fatores de riscos todos ali controlados, e a pessoa que se alimenta bem, que pratica atividade física, e também tem uma questão genética importante, que ela tenha 10 anos a menos na idade biológica do que da idade cronológica. Então, se a pessoa tem 50 anos, o ideal é que quando ela faça esse exame, apareça que ela tenha 40 anos. Quando esse exame dá alterado, o que a gente tem que fazer? Então, isso aí é individual, porque aí vai ser visto o que a pessoa já faz, quais são os hábitos, o que pode estar piorando aquele exame. Então, é um exame que muitas vezes serve para uma pessoa que quer fazer esse trabalho de prevenção. Às vezes a pessoa procura o médico realmente só quando está doente, igual o Lucas falou, a pessoa está com câncer e já vai, e às vezes por exemplo, câncer de pulmão, câncer de bexiga, por exemplo, adenocarcinoma pulmonar, ele é 98% ligado ao tabagismo. Então, a pessoa não adianta ela esperar ter o câncer para depois tratar o câncer. O trabalho de não fumar, enfim, todo o trabalho é muito mais importante, mais barato também. Então, prevenção sempre é mais barato e melhor do que tentar, né, diagnóstico precoce também, mas depois você tentar remediar algo que você poderia ter tratado, poderia ter prevenido, é óbvio que é muito melhor. Eu vou insistir um pouco na questão contigo aí, no sentido da prevenção de um bom aspecto cognitivo. Por exemplo, a gente vê muita gente quando aposenta, tal, até no sentido de praticar a questão da memória, do raciocínio, tal, a gente vê muita gente fazendo palavra cruzada, né, fazendo algumas leituras. Isso já no sentido de querer preservar uma boa condição de raciocínio e tal. Vocês da psiquiatria assim, indicam algum trabalho nesse sentido? Algum tipo de suplementação para justamente prevenir esse quadro de deterioração? Sim, além das questões comportamentais
trabalho da parte cognitiva, né, de palavra cruzada, leitura. O sono é uma questão muito importante para a cognição. Então, muitas vezes, tem pessoas que reclamam muito da memória, da atenção, da concentração, e são pessoas que têm um sono muito ruim. E, então, assim, o sono é o horário de dormir, né? Então, às vezes, eu durmo 8 horas por dia, mas a pessoa dorme 8 horas num horário que não é o adequado. Até o horário de dormir é importante, pelo horário que a gente tiver os hormônios. Então, sono Pode falar, Natália. Tá com um barulho aqui no prédio, né? Ah, tá. Gente, então, só para contar para vocês uma história, a gente começou falando de e... Nossa, tá muito alto. O casa, o áudio da minha filha estava aberto. E a professora depois falou assim, Heloísa, fecha o áudio. Porque uma outra mãe disse que eu falando, 2 crianças me chamando mamãe, indo o cachorro lá. Põe no mudo, porque ela ouviu eu falando. Vocês estão ouvindo agora? Eu acho que caiu. Tá conseguindo me ouvir, Natália? Acho que deu uma intermitência aí. Bom, Deu uma bugada. deixa a Natália... Deixa eu dar uma restabelecida no canal da Natália. Enquanto isso, eu vou aproveitar o que a Natália colocou aqui e vou estender uma pergunta para você, Rose. A gente sabe que ela está falando dessa questão de preservação, parte cognitiva e a influência positiva que o sono tem nesse aspecto aí. Sabe que o triatleta é um cara que não dorme, né? É uma pessoa que não dorme. Em geral, dorme poucas horas, né? E a gente nota um comportamento assim do triatleta ser sempre uma pessoa meio pilhada, né? Então ter várias atividades aí durante o dia e tal. Você, dentro dessa jornada esportiva aí, um dos grandes desafios dos quais você participou foi o Race Across the West, né? Que é uma prova que basicamente aí teve duração de 3 dias ininterruptos de pedal, né? Dia e noite, dia e noite, dia e noite. A questão do sono é uma questão ínfima, né? Vou dormir quando não tiver condição mais nenhuma de me segurar aqui, eu durmo 1 hora, 2 horas, né? Sim. Então é uma condição muito precária. Como que foi o impacto disso para você ao longo da prova, né? E se você acha que isso reverberou nos dias subsequentes também, depois que terminou o desafio? Olha, eu acho que o pior mesmo do depois da prova foi mais corpo, né? Porque o nosso corpo, eu tava ali, imagina, 3 dias ininterruptos de pedal, passando por lugares onde eu nunca havia passado, por uma geografia completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Fora aquela coisa assim, de você não saber o que você vai passar, enfim. O sono é um fator muito, muito pessoal, né? Existem casos assim de atletas dormirem em cima da bicicleta. E existem casos também de atleta que realmente o cara foi lá, dormiu 1 horinha, para ele já recarregou as energias ali e já deu. Então, eu particularmente, no quesito sono, o pós-prova não me influenciou tanto, mas eu tive um outro fator que foi o treinamento. Então, eu me preparei para isso. Eu não me preparei somente a parte física de treino e a alimentar. Eu me preparei no sono também. Então, eu acordava de madrugada, eu subia no rolo, eu pedalava. Eu participei de algumas provinhas aqui no Brasil com distâncias menores,
mas que avançavam à noite. Então eu procurava dormir um pouco, entrava no carro, dava um cochilo, voltava a pedalar. Então eu fui me preparando para o impacto do sono no dia da prova não me prejudicar tanto. E talvez isso possa ter tido uma certa influência no pós-prova, né? Então, tudo é uma questão de treino. Agora, eu na prova, eu me preparei para o antes. Então, eu posso dizer que quem sofreu mais foram os meus staffs. Eles não se prepararam nada. Dormiam mal, quase não dormiam. O meu marido, por exemplo, ele passou, no primeiro dia de prova, ele passou 24 horas dirigindo. E eu pedalando. Só que eu estava preparada, ele não. Então, assim, o sono ele tem um impacto muito grande no humor. A pessoa começa a ficar mal-humorada, ela começa a não raciocinar direito, ela começa a rejeitar as coisas, não quer comer, não quer pedalar, não quer fazer nada. O sono, ele te modifica, né? Ele modifica as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos. E às vezes às vezes não, acho que quase nunca a gente tá preparado para isso, né? Então a gente tem aquelas reações e a gente não sabe por quê. Então elas podem ser provenientes do sono. Agora, o impacto físico, ele também deve estar meio ali correlacionado ao sono, porque você não dormiu, você dormiu mal. Imagina, quem aguenta ficar dormindo 1, 2 horas por dia? Acho que para o ser humano ali, para ter um bom sono, é uma média de umas 6 horas, né, Lucas? Acho que é uma média, assim, para a maioria das pessoas. Tem quem durma mais, tem quem durma um pouco menos. Às vezes tem gente que fala, se eu não dormir 8 horas, eu não vivo. E tem gente que, durmo 5 horas por dia, já tô bem. Então, acho que é uma coisa muito, assim, pessoal, né? Mas é um fator muito influenciável ali na vida da pessoa e que modifica ali as atitudes na hora, sim, né? E ele deve causar algum impacto físico, molecular, com certeza, né? A gente pode até chamar de estresse oxidativo, né? Uma das consequências que essa falta de sono nos traz, né? Eu, por exemplo, dou uma mensurada na qualidade do meu sono a partir de sonhos, né? Se sonhou, se não sonhou, se foi mais evidente, se teve, se acordei à noite, né? Hoje tem relógios, aplicativos que você pode, de certa maneira, controlar, né? Não é uma avaliação muito fidedigna, mas você pode se basear, pelo menos, a respeito de como que está o seu sono, né? Eu geralmente, segundo a escola freudiana aí, que traduz o significado dos sonhos, né? Muito comum, eu acordei com algo na cabeça que eu sonhei, eu já vou lá, já procuro um pouco o significado, ver se está realmente se correlacionando com alguma coisa que faz sentido, né? E, Natália, eu tenho certeza que esse interrogatório a respeito da qualidade do sono faz parte da tua consulta, né? E hoje a gente tem visto um movimento assim que eu vejo um uso absurdamente indiscriminado de ferramentas aí para auxiliar a indução do sono ou um estado de sono mais profundo, né? Desde substâncias aí fitoterápicas até agentes sintéticos de ação forte, né? Até medicamento tarja preta e tal. O que a gente pode inferir a respeito da qualidade de sono de cada um? Como que a gente pode trabalhar a higiene do sono para que esse sono seja de melhor qualidade? E quando intervir através de uma ação medicamentosa pontual? Ô, Lucas, Uma pergunta, né? Já fiz. Já usou. Eu parei de falar agora, mas você perguntou também sobre algumas questões importantes para a cognição. E o que você também deve saber bastante, escrever bastante, tem algumas substâncias que já são bem determinantes, assim, que a gente já sabe que funciona e que ajuda em toda essa situação, como ômega 3, vitamina C, zinco. Todos esses suplementos têm uma importância na parte cerebral, cognitiva, e muitas vezes
necessidade dessa suplementação. Sobre a higiene do sono, existem alguns comportamentos, a maioria das vezes, o nosso sono, ele é alterado por uma questão pontual. Então, eu costumo falar que a pessoa que está com um parente na UTI não dorme bem, a pessoa que teve um problema naquele dia, que bateu o carro, enfim, que teve um problema pontual, aquele dia ela pode não dormir tão bem, e isso não significa que ela tenha um diagnóstico de um transtorno, de um distúrbio do sono, apenas como uma questão reativa a um acontecimento, porque o nosso sono, ele responde a como nós estamos. Então, alguns comportamentos que estão sendo muito comuns agora atrapalham o nosso sono. Comportamentos como tela, né? A luz azul, ela realmente retarda a nossa produção de melatonina, que é o hormônio responsável pela indução do sono. Quartos muito claros, com muita iluminação, bastante adolescente que faz o quarto cheio de luz, isso atrapalha, assim, o início do sono. Coisas estimulantes para uma hora de dormir. Então, tem gente que fala assim, eu estou assistindo uma série na Netflix, e aí, como eu não estou com sono, eu assisto mais um episódio. Aí eu não estou com sono, assisto mais um. Na verdade, a pessoa nunca vai ter sono, porque ela está sendo estimulada 2 vezes. Estimulada pela emoção, porque ela está empolgada, então é um estímulo de querer ver o próximo, né? Porque tá bom aquilo lá. Ela, vou descobrir o que aconteceu, quem matou não sei quem. Continua assistindo mais um episódio. E tem o estímulo da luz também, da TV. Então, são 2 tipos de estímulo que realmente o sono não vai vir. Então, se essa pessoa ficar esperando o sono vir assistindo, não vai. Coisas que dão sono, além de apagar a luz, tomar um chazinho, ler. Às vezes, ler dá um sono. Então, tem gente que consegue jogar e dormir depois, mas tem gente que não consegue, e aí tem uma explicação para isso. A iluminação do quarto é importante, então o escuro ajuda, barulho piora, a pessoa com muito barulho não consegue realmente dormir. Substâncias que são psicoestimulantes, como cafeína, algum tipo de chá, que tem alguns chás que são estimulantes. Então, tudo isso faz parte da higiene do sono. O horário que você acorda é muito importante. Eu estou vendo que as pessoas estão tendo um avanço da fase de sono. A pessoa que antes dormia 10h30, 11 horas, agora está dormindo 1h da manhã, meia-noite. E aí ela reclama assim, tem um remédio para dormir. Mas ela está dormindo mais tarde, mas ela está acordando mais tarde também. Desde que ela não precisa se arrumar para casa, é só colocar uma roupa assim e começar na frente. Então, ela está acordando mais tarde, ela consegue acordar mais tarde. Ou está desempregado, enfim, e aí começou a complicar. Então, o sono tem uma questão comportamental importante, tem doenças que atrapalham o sono, né, como a apneia do sono, né, pessoas que muitas vezes têm o pescoço um pouco maior, pessoas que estão acima do peso, que dormem muito mal, têm um sono muito leve, digamos assim, e tem esse período de apneia no meio da noite, importante de distúrbio de sono em homem jovem, e que muitas vezes começa a tomar remédio porque fala que dorme mal, aí ela fala, esse remédio é bom, aí dá o remédio do vizinho, e chega muitas vezes já com dependência do remédio, o problema da pessoa era uma apneia do sono, e não tinha necessidade de tomar um remédio para dormir. Então, o sono é um amplo espaço de conversa sobre... E quando a gente coloca coisas comportamentais e a gente não dá um remédio que salva a vida, normalmente dificulta para algumas pessoas. Quando eu falo, não, mas você não precisa tomar remédio, você vai começar a acordar mais cedo. Ao invés de acordar 11h30, meio-dia, começa a acordar 9 horas. Mas eu já fiz isso e naquele dia eu tomei tarde também. Não, mas não é de um dia para o outro. Aí demora umas 2 semanas para você se acostumar. Até o seu corpo vai começar novamente a responder dessa forma. Então, tudo que é mais comportamental realmente é mais difícil. Esses dias eu até coloquei algumas dicas de higiene do sono nas redes sociais que eu tenho, e muita gente falou, me ajudou, eu comecei a fazer isso, me ajudou bastante. E a gente sabe, né? Todo mundo hoje em dia usa celular à noite, tem gente que não sabe daquela função do celular que é de colocar luz amarela à noite, tem um horário que você consegue programar isso, e aí ele já diminui aquela luz que é pior.
Mas tem muitas dicas que, se a gente seguir, a gente consegue um sono melhor, um sono mais reparador. Uma coisa que eu vejo assim, eu costumo falar para alguns pacientes também, a gente fica celular, né? Até a hora de dormir. Senão o celular é a televisão, é a luz alta da casa. Então, é que hoje pouca gente tem o hábito de se afastar um pouco do celular antes de dormir, reduzir o tom de luzes da casa, deixar uma iluminação mais baixa, né? Não tão branca, desligar os aparelhos luminosos do quarto, né? Isso tudo tem impacto no sono. Você vê, as pessoas dificilmente fazem esse tipo de rotina antes de dormir, né? Acaba prejudicando o sono e às vezes a pessoa não se dá conta. Mas quando vê, está tendo repercussão, inclusive repercussão neuroquímica, hormonal, né? A respeito dessa privação de sono. E com relação ao nosso primeiro tema lá, queria trazer essa questão à tona de novo, Rose, e te perguntar também como que você conseguiu readequar essa rotina de sono lá das crianças nessa fase onde a escola passou a ser remota, eles ficaram um pouco sem atividade física, né? Ainda mais tendo em vista que eu conheço eles, eu sei que eles são fisicamente super ativos, né? De repente houve uma diminuição nesse volume de atividade física também. Você notou alguma repercussão em relação ao sono? Ah, sempre tem, né, Lucas? Principalmente quando tudo começa, né? O impacto vem. Então, a primeira coisa que aconteceu em relação ao sono é eles irem dormir mais tarde. Por quê? Porque uma aula que começa às 8 horas e ela sendo presencial, você tem que, no mínimo, acordar 1 hora antes. Então, você acorda às 7, café, se troca, lava o rosto, põe o uniforme, sai de casa, uns 10, 15 minutos até chegar na escola. Então você precisa desse tempo para estar lá às 8 horas na escola. Agora, a partir do momento que uma aula começa às 8 horas e você clica lá no computador, já vem o link e você vai assistir a aula, pra quê, né? Meus filhos falavam, pra que eu vou acordar às 7 horas? Então não há necessidade. Aí eles acordavam o quê? 10, 5 para as 8. Então, na cabeça deles, se eu acordei quase 1 hora depois, consequentemente, eu posso ir dormir 1 hora depois. Então, aquela rotina que nós tínhamos em casa, na qual chegava 9, 9h30, eu já falava para eles, vamos para a cama dormir, passou para as quase 11 horas. Então, mexeu muito com o sono deles. E é aquela coisa, fica assistindo uma Netflix, fica jogando. É claro que eles querem, mas o controle remoto tá na nossa mão, tá nos pais. Então, se a gente não colocar um limite, falar, olha, agora tá na hora de dormir, vamos pra cama, diminui a luz, vamos rezar, desliga celular. Se nós pais não fizermos isso, você acha que eles vão fazer? Vão fazer. Eles não têm esse discernimento e nem esse conhecimento. Então tem que partir de quem? Tem que partir de dentro para fora dos pais para fazerem isso, né? Não das crianças. A não ser que seja aquela criança muito regrada, que já ouvi casos, não, meu filho dá 9 horas já vai para cama. Poxa, que legal. Então ele já entendeu que aquilo é bom para ele. Mas não é a maioria, né? Se a gente falar da massa mesmo, quem vai criar aquela rotina serão os pais. E aí depois, quando a gente começou a perceber que a pandemia ia demorar, lockdown, online, aí que a gente foi começando a criar uma nova rotina. Aí quando você tá com a rotina lá já criadinha, bonitinha, volta o presencial, cria uma nova rotina. Então, é um sobe e desce de rotina, de hábitos, do que faz, de emoções, né? Um carrossel de emoções, de hábitos ali para as famílias hoje em dia. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente volta no assunto de adaptação. Quem se adapta melhor vai conseguir passar por essa situação melhor. Óbvio que não é fácil. Eu bato sempre na tecla, a pessoa tem que querer, então tem que estar disposta a essas mudanças, você tem que estar disposta
ali a poder estar do lado dos seus filhos, explicando, mostrando para eles, porque obviamente eles sentem, né, Lucas? Tem como não sentir. Eles também são vítimas ali de tudo que está acontecendo juntamente conosco. E a gente tem que passar isso para eles. Você conhece meus filhos? Principalmente a Marcela, que é a mais velha, ela é super ativa, então ela precisa movimentar o corpo. Ela é que nem eu, ela precisa chegar num patamar assim de extremo cansaço para poder relaxar, desacelerar, né? Chegou até uma época que eu cheguei a tomar melatonina, mas engraçado, para mim a melatonina ela me dava mais cansaço durante o dia. Assim, se eu tomasse de noite para dormir 1, 2 horas antes de dormir, aquele efeito para mim não vinha na hora. Eu dormia, porque eu já dormia mesmo. E eu acordava no dia seguinte baqueada. Pra mim, a melatonina ela já não fazia um efeito bacana. Ao contrário do meu marido, que tomava, nossa, relaxava. Ele já tinha problema para dormir, então aquilo fez um efeito bacana. Então, tem realmente umas substâncias que ajudam, mas acho que é muito pessoal, né? É muito particular. Outra coisa também que eu lembrei, o quanto o sono ele influencia na vida das pessoas. Quando você vai fazer um exame, tá, né? Você recomenda cortisona, né? Cortisol. Você tem que ter uma boa noite de sono para não acordar tão estressado, para não alterar no exame ali. Então, é impressionante o quanto o sono toma conta ali da situação metabólica das pessoas, né? Sendo criança, sendo adulto, isso é para todos, né? Você até lembrei de uma situação aqui que você falou das oscilações, né? Hoje a indústria farmacêutica usa muito esse apelo na venda dos medicamentos, né? Falou, esse aqui é o melhor anti-inflamatório porque você tem comodidade posológica, você precisa tomar apenas 1 dose ao dia, né? Eu falo, eu preferia que a pessoa tomasse o mesmo em 2 vezes ao dia, porque ela vai manter a concentração plasmática mais uniforme. A meia-vida do medicamento vai ser mais constante, né? Então hoje a gente briga assim contra essas oscilações, né, de concentração terapêutica. Muitas vezes a gente vê que o efeito colateral de um tratamento ele não se deve nem ao medicamento em si, mas sim às diferenças bruscas de concentração, né? Doutora Natália, queria que a gente sabe que você tem um horário aí para sair, e a gente também já chegou ao final do programa aqui. Queria que você deixasse algum comentário pertinente aí a respeito de tudo que a gente comentou, e desde já queria te agradecer aí pela presença, e mais uma terça-feira juntos aí na nossa discussão. Eu que agradeço, sempre bom esse bate-papo com vocês, nossas terças-feiras, e a gente falou hoje de temas importantes, né? Falamos, né, superficialmente, mas a gente conseguiu falar de uma forma informativa e correta dos temas. Mas é mais ou menos o que a Rose estava falando, de a gente tentar um equilíbrio nessa adaptação, está se seguindo e está demorando. Mas é isso aí, muito, muito, muito bom estar com vocês. Um beijo a todos vocês. Natália, Rose, obrigado aí pela participação mais uma semana. A gente sempre trazendo temas aí que são temas relevantes à saúde e do dia a dia das pessoas aí. Obrigado pela participação. Com certeza, Lucas. É sempre bom participar aqui do Operação Saúde, passar um pouquinho dos nossos conhecimentos e experiências para as pessoas. Bato muito na tecla de que a pandemia ela veio mesmo para revolucionar, principalmente o ser humano. Então, eu acho que com essas informações que a gente passa aqui para as pessoas, a gente está fazendo aí a nossa parcelinha da nossa missão de poder levar informação e saúde e mostrar para as pessoas que às vezes não acontece só com elas, né? Acontece com todo mundo, inclusive conosco. Então, vamos aí continuar tendo fé de dias melhores e aprendendo
para poder aí ter uma mudança pessoal nas nossas vidas, que eu acho que é isso que a maioria das pessoas está precisando. Então, obrigada mais uma vez, sempre bom estar aqui. Uma boa semana para todo mundo. Isso aí, obrigado pessoal, a todos que acompanharam o programa de hoje aí, a todos que mandaram suas dúvidas, que interagiram com a gente, aos que vão ver depois. Nós agradecemos aí a audiência de todos e a gente espera sempre trazer aí informação relevante de conteúdo para que todos tenham esclarecimento. Estamos aí, né? Quem quiser mandar as dúvidas aí, algum comentário mesmo após o final do programa, o canal está aberto aí para receber essas solicitações de todos vocês aí. Muito obrigado a todos, até semana que vem, boa tarde, boa semana. Tá.